Graça e paz da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o soberano sobre os reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados e nos fez reino e sacerdotes para seu Deus e Pai. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Apocalipse capítulo 1, versos 5 e 6. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Continuamos naquele palpitante tema, a encarnação. A gente aprendeu ontem que a doutrina básica da igreja, aliás, uma das doutrinas básicas da igreja é a encarnação. Mas, afinal, o que quer dizer? Qual é a definição de encarnação? Encarnação quer dizer o ato de Deus se tornar carne. Repetindo, encarnação quer dizer o ato de Deus se tornar carne. A gente relembra aquele verso apresentado ontem, Lucas 1:35. Virá o Espírito Santo sobre ti, e a sombra do Altíssimo te envolverá com o seu poder. Por isso, aquele que há de nascer de ti será santo, filho de Deus. Esta palavra do enviado de Deus à casa da Virgem Maria, o anjo Gabriel, ele que levou a notícia, levou o aviso de Deus para a Virgem em detalhes. E quando questionado por ela, ele deu esta resposta. Vamos usar a parte final dessa declaração. Por isso, aquele que há de nascer de ti será santo, filho de Deus. Aqui está parte da revelação da encarnação, ou o porquê da encarnação. Deus precisava de um homem perfeito para salvar a humanidade. Mas onde encontrar este homem? Então, o único caminho foi este. Ele não enviou ninguém, não. Ele se tornou carne. Ele se tornou homem para salvar o homem, para salvar a humanidade. Era preciso ter sangue. Aos Hebreus 9:22, aparece ali a declaração forte. Porque sem sangue não há
remissão de pecados. E daí? Deus, nas suas origens, Deus, na sua natureza, é espírito. E espírito não tem sangue. Mas Deus não parou por aí. Deus não desistiu da sua promessa feita lá no Éden, de que da descendência da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então, ele se torna homem, agora com sangue, com carne e sangue, mas principalmente o sangue para a remissão dos nossos pecados. João escreveria no seu evangelho, ou escreveu no seu evangelho: no princípio era o Verbo. Olha, esse princípio aqui não se refere ao princípio da criação. Foi antes dos tempos eternos. No princípio era o Verbo. Verbo quer dizer palavra. E o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. Voltemos. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Olha, aqui é preciso muito cuidado na interpretação. É comum dizer que Jesus encarnou. Não. Jesus, ele era o resultado da encarnação. Quem encarnou e tomou a nossa forma foi o próprio Deus, Espírito, o próprio Deus Pai. No princípio era o Verbo, a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Não significa que aqui tem duas pessoas, o Pai e o Filho. Quando diz que a palavra estava com Deus, é a mesma coisa. Exemplo, quando eu falo, a palavra que sai da minha boca, a palavra está em mim. Não significa que tenho outro personagem, uma outra pessoa comigo. Quando fala aqui que a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, a gente reporta a Gênesis, na criação, quando Deus, tudo que ele criou pela sua palavra. Ele dizia na criação: haja e houve. Então, é esta palavra poderosa que estava com ele. Tudo foi feito por ele.
e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, versos 1 a 3. Nos versos seguintes, tem alguma descrição sobre João Batista, que veio testificando deste verbo, veio testemunhando de Jesus. E lá, no verso 14, que a gente vai ler para uma prova mais cabal. Note bem, e o verbo, essa letra que liga, esse monossílabo E, é uma ligação entre o que está escrito antes, que era tudo sobre o verbo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho de Deus. Note, João se refere aqui, quando ele disse que viu a glória de Deus no Filho unigênito, no único gerado, no Verbo de Deus. Ele fala a glória como do unigênito do Pai. Ele viu esta glória, ele viu Jesus glorificado lá no Monte da Transfiguração. Continuemos a leitura. João deu testemunho dele e clamou, dizendo: Este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Interessante, né? A eternidade de Jesus aqui, não como homem, a eternidade de Deus. É comum também alguém dizer que Jesus estava lá no princípio com Deus. Ele estava, sim, na pessoa do Pai, o Pai que tomaria a forma humana, o Filho. Este homem, Jesus, nasceria em Belém, como nasce qualquer criança, qualquer homem. Mas é claro, este nasceria sem pecado, como Gabriel tinha dito à Virgem Maria, que ele seria santo, pois todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Que linda a encarnação, cuja encarnação a gente vai continuar nos vídeos posteriores falando dela, pois esta é a base da igreja, a base de nossa fé. O apóstolo Paulo escreveria mais tarde, 1 Timóteo 3,16. Grande é este mistério, aquele que foi manifestado em carne, aquele que se encarnou, aquele que foi manifestado em carne, foi justificado em espírito, pregado no mundo, visto pelos anjos
recebido na glória. Aleluia. Então, paramos por aqui, por questão do tempo. Mas siga-nos em cada vídeo, que serão lições cada dia maiores e mais profundas. Amém e amém.